Aula de número 3. O uso da habilitação em atividades remuneradas. A primeira função remunerada que nós vamos ver é sobre o transporte coletivo de passageiros. Vejamos. Para esta atividade, são requisitos obrigatórios a habilitação de categoria D ou E, pelo menos categoria D, é exigido do condutor. Obviamente, idade superior a 21 anos, curso de transporte coletivo de passageiros e pesquisa de prontuário. Mais uma vez, conforme vocês podem observar, aparece aqui para nós a pesquisa de prontuário, para avaliar o que? Se o candidato não possui em seu prontuário nenhuma infração gravíssima ou grave, ou ainda é reincidente em infrações médias, sempre considerando os últimos 12 meses. Ou seja, além dos requisitos aqui especificados, para o condutor se inscrever no curso de transporte coletivo e poder conduzir esse veículo, ele precisará tirar o nada consta da sua habilitação, onde não poderá constar nenhuma infração gravíssima ou grave ou ser reincidente em infrações médias. Guardem bem aqui as categorias exigidas para essa função remunerada. A próxima função remunerada é de transporte escolar. O condutor que tem a intenção de conduzir um veículo de transporte escolar precisa preencher os seguintes requisitos: habilitação de categoria pelo menos D, serve D ou E, idade de pelo menos 21 anos, curso de transporte escolar e pesquisa de prontuário. Mais uma vez aparecendo aí para a gente aquela questão de nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. Ainda aqui nessa oportunidade eu quero mostrar para vocês também quais são os requisitos para o veículo que fará esse transporte escolar. Vejamos. Faixa amarela de 40 centímetros de altura. Conforme vocês podem observar, esse veículo é identificado por uma faixa amarela fixada ao longo da sua carroçaria com altura de 40 centímetros. Alguns podem chamar isso de largura, não veria como errado, mas eu entendo como correto a altura de 40 centímetros. E se na sua prova alguma questão abordar este assunto, certamente o que vai interessar é a medida e não o fato de ser altura ou largura. Chamo a atenção de vocês para não confundirem os 40 centímetros aqui dessa faixa com os 20 centímetros encontrados no veículo da autoescola. Conforme você já deve ter observado, os veículos para treinamento com os candidatos também têm uma faixa amarela em sua lateral. Porém, a faixa do veículo para treinamento ela tem uma largura ou altura de 20 centímetros, enquanto o de transporte escolar tem 40 centímetros. Ele também precisa ser registrado como veículo de passageiros. Cuidado que na prova eles trocam esse passageiros por especial. Cai lá em uma das alternativas. Registro como veículo especial. Não é. O correto é veículo como veículos de passageiros. Inspeção semestral para verificação de segurança. Ou seja, pelo menos uma vez a cada 6 meses, esses veículos precisam ser submetidos a uma inspeção para verificação de segurança. Precisa também ser equipado com cinto de segurança para todos os ocupantes. Precisa ser equipado com luzes de posição vermelhas e amarelas. Luzes de posição são essas luzes aqui em cima. Aqui vocês podem observar uma delas. Na traseira dos veículos de transporte escolar, as luzes de posição devem ser na cor vermelha, enquanto lá na frente, essas luzes devem ser na cor âmbar ou amarela, de cor clara. E por fim, esse veículo também precisa ser equipado com tacógrafo. Por enquanto não vou entrar em detalhes sobre esse equipamento, porque na aula onde falaremos sobre equipamentos de veículos eu vou estar detalhando e identificando aí para vocês o que é o tacógrafo e em quais veículos ele é de uso obrigatório.
Outra função remunerada é o operador de máquinas de obras. Vejamos. O operador de máquinas de obras precisa preencher os seguintes requisitos: ser habilitado nas categorias C ou D ou E, pelo menos categoria C para quem pretende operar máquinas de obras. E vejam que esse é o único requisito. Não tem nenhum outro requisito, conforme nós vimos nas funções remuneradas para transporte coletivo de passageiros e transporte escolar. Aqui, a única exigência é mesmo essa: habilitação pelo menos na categoria C. E aqui embaixo eu quero deixar uma observação para vocês. Não é obrigatória a habilitação para operar essas máquinas em canteiros de obras. Canteiros de obras quer dizer fora das vias públicas. Por que isso? Muito simples. O Código de Trânsito Brasileiro tem aplicabilidade dentro das vias públicas, abertas à circulação pública. Então, fora das vias públicas, o Código de Trânsito não tem atuação. Portanto, operar tais máquinas em canteiros de obra, ou seja, fora das vias públicas, não exige qualquer tipo de habilitação. A próxima função remunerada é sobre carga perigosa. Quais são os requisitos ao condutor desses tipos de veículos? Ele precisa ser habilitado pelo menos na categoria B, ou seja, B, C, D ou E. Mas como assim? Como poderia alguém habilitado na categoria B conduzir um caminhão ou uma carreta com carga perigosa? Bom, o problema está exatamente aí. Sempre que nos referimos à carga perigosa, o candidato pensa logo num caminhão ou numa carreta. É importante lembrar que uma caminhonete também pode transportar carga perigosa. E qual a habilitação necessária para conduzir uma caminhonete? Categoria B, ok? Ele precisa também ter pelo menos 21 anos, passar pelo curso de MOP, Movimentação e Operação de Produtos Perigosos, e também será feita pesquisa em seu prontuário para observar se ele não tem nenhuma infração grave ou gravíssima ou é reincidente em infrações médias. Bom, ainda tirando a dúvida sobre a habilitação B para a condução desse tipo de veículo, na resolução 168 do CONTRAN, em seu anexo 2, diz o seguinte, lá no item 6.3, curso para transporte de produtos perigosos, requisitos para a matrícula, estar habilitado em uma das categorias, observem, B, C, D ou E. Além desses requisitos, obviamente eu omiti aqui por questão de espaço, nós temos também a idade de 21 anos e a pesquisa de prontuário. Mais informações nesse sentido, diz o seguinte, o MOP, o que significa mesmo MOP? Está aqui, movimentação e operação de produtos perigosos. Próxima função remunerada, veículos de emergência. Quais são os requisitos para o condutor de veículos de emergência? Estar habilitado nas categorias A, B, C, D ou E, qualquer uma dessas categorias. Observem, até mesmo quem tem categoria A poderia estar conduzindo aí uma motocicleta em situação de emergência. Precisa ser maior de 21 anos, passar pelo curso de veículos de emergência e também será feita pesquisa em seu prontuário. Próxima função remunerada, motofretista ou mototaxista. Quais são os requisitos para o condutor desses veículos? Habilitação na categoria A há pelo menos 2 anos, ter pelo menos 21 anos de idade, passar pelo curso de motofrete ou mototáxi e também será feita pesquisa em seu prontuário. Conforme vocês observaram, somente a função remunerada para operador de máquina não será feita a pesquisa de prontuário. Todas as demais ocorrerá
a pesquisa do prontuário do condutor. O veículo destinado a essa função precisa de autorização do órgão executivo estadual de trânsito, no caso o DETRAN, precisa ser registrado como veículo de aluguel, placa vermelha, equipado com mata-cachorro, precisa também de antena corta-pipas, está aqui no desenho, não sei se vocês conseguem ver, inspeção semestral para verificação de segurança e no caso do motofrete, claro que o mototáxi não vai precisar de baú, mas o motofrete precisará ter o baú dentro das especificações exigidas em resolução nacional. E agora, ainda falando sobre habilitação, não mais como função remunerada, mas uma situação especial, é o condutor portador de deficiência física. O portador de deficiência pode habilitar-se, desde que o veículo seja adaptado à sua deficiência e ele preencha os pré-requisitos exigidos. Pré-requisitos exigidos para qualquer outro candidato à habilitação. E que seja aprovado em exames por comissão avaliadora especializada. O exame do portador de deficiência física é considerado um exame especializado, porque ele será avaliado por uma comissão avaliadora especializada. Não terá em seu exame nenhum grau de dificuldade maior ou além do que é cobrado de qualquer outro candidato à habilitação. Mas também não é pelo fato de ele ser um portador de deficiência que ele terá qualquer regalia. Ele será avaliado de forma justa e comprovando o seu domínio sobre o veículo, sem oferecer riscos ao trânsito e aos seus usuários, poderá habilitar-se perfeitamente sem maiores complicações. Outra situação especial para habilitação é o condutor estrangeiro. Existe a PID, que significa Permissão Internacional para Dirigir. É um documento de habilitação que lhe permite conduzir veículos no território brasileiro, sendo você habilitado em outro país, e vice-versa. Essa permissão ela é concedida por até 180 dias, desde que amparado por convenção internacional. Convenção aqui entendida como um acordo internacional e recíproco. Por quê? Se um argentino pode conduzir o seu veículo aqui no Brasil com a sua habilitação argentina, nós também podemos conduzir o nosso veículo lá na Argentina com a nossa habilitação brasileira. Isso chama-se reciprocidade. É uma convenção, um acordo internacional, onde todos os países da América Latina, pelo menos, estão convencionados, caracterizando então a sua permissão internacional para dirigir. Após este período, o período de 180 dias, é necessário que o condutor faça o seguinte: estada regular no Brasil e que ele passe por exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica. Observem, o argentino mudou-se para o Brasil. Por até 180 dias, ele pode conduzir veículos aqui com a sua PID. Após esse período, ele precisará comprovar estada regular no Brasil e passar por exames de aptidão física, mental e psicológica. Interessante que não foi exigido aqui dele nem mesmo um exame teórico para comprovar que ele tem conhecimento sobre a legislação brasileira de trânsito. Curiosamente, mas essa é a legislação. E agora nós vamos falar ainda sobre habilitação, falando sobre a renovação. A renovação da habilitação segue os seguintes critérios. Ela será feita de 5 em 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. E será feita de 3 em 3 anos para aquelas pessoas que já ultrapassaram os 65 anos de idade. O médico examinador poderá estabelecer prazos diferentes quando julgar necessário. Entendam, 5 em 5 anos para quem tem até 65 anos de idade. 3 em 3 anos após os 65 anos de idade. E esses prazos ainda podem ser diferentes, por exemplo, 2 em 2 anos, caso o médico examinador entenda necessário exames em prazos diferenciados. Então fica também a critério
dele, o avaliador. Com isso, chegamos ao final de mais essa aula. Voltaremos dentro de alguns instantes com a continuidade do nosso curso. Um abraço, até daqui a pouco.